Olá, nós vamos aqui trazer algumas reflexões sobre o que vem a ser a ideia, né, a ideia intuitiva de função. Na verdade, a função é um dos assuntos muito importantes dentro do estudo da matemática. Ela tem uma aplicação em muitas áreas, né, do mundo moderno. E aí refletir sobre essas ideias intuitivas sobre função vai aflorar bem a compreensão sobre esse assunto tão importante no campo da matemática. Então, vejamos aqui. Então, nós vamos aqui trazer algumas reflexões sobre a ideia intuitiva de função. Então, vamos passar aqui. Então, eu tenho aqui algumas ideias, certo? Que quero compartilhar com vocês. Observe essa imagem aí, ó. Essa imagem é de um cronômetro, né? De um posto de gasolina, onde tem o total a ser pago, né? E a quantidade de litros. Você observa aqui na imagem, deixa eu só destacar aqui. Então você tem aqui, ó, o preço da gasolina aqui, estou apontando, e nós temos aqui a quantidade de litros. Deixa eu só pegar aqui. Quantidade de litros, eu tenho aqui, ó, isso aqui 11 litros, 11,96. Então, quando nós observamos essa situação, né, essa situação, número de litros de gasolina e o preço a pagar, nós temos aí um quadro típico de função, porque a ideia de função está presente, né? Ela está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Ou seja, a ideia de função é exatamente essa: estabelecer uma correspondência entre duas grandezas. Uma grandeza depende da outra, né? Por exemplo, o preço a pagar está em função da quantidade de litro de gasolina que você coloca aí. E aí, nesse exemplo típico aí, nós observamos claramente a ideia intuitiva de função. Então, isso é muito interessante. Então, você observa aqui, ó, se um litro de gasolina, se um litro de gasolina ele custa, né? Se um litro de gasolina custa, deixa eu só pegar aqui. Se um litro de gasolina custa, como você observa aqui, é um litro, custa o que? Custa 3,18 R$ 3,18, certo? E se eu colocar 2 litros de gasolina, então vai o quê? Vai dobrar, né? Olha. E se eu colocar 3 litros? Então nós vamos ter aqui, ó, 9,54. E assim por diante. Se eu tenho aqui, se eu for colocar 11 litros e 96 de gasolina, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 38 e aqui esse quebradinho de centavo aqui, certo? Então, tá aqui, ó, total a pagar 38, ele colocou o litro de gasolina, tá aqui, ó, 3,18, né, centavos, e ele colocou aqui, ó, 11 litros. 11 litros. Quando você multiplica por 3, você vai ter 38,3. Ou seja, o total a pagar está em função da quantidade de litros. Então, isso é um exemplo típico de cálculo envolvendo função, tá certo? Vejamos outro exemplo aqui. Você tem aqui, ó, vamos supor que você vai pegar um táxi, certo? Você vai pegar um táxi e esse táxi ele vai cobrar, vamos colocar aqui, ó, esse táxi, você vai pegar esse táxi, né? E o motorista vai cobrar, ó, R$ 10 por cada quilômetro rodado. Por cada quilômetro rodado. Então, o preço que você vai pagar por uma corrida vai depender da distância, certo? Então, isso nós podemos formar aqui uma equaçãozinha aqui. Ó. Eu tenho aqui y, vai ser o preço a ser pago, né? Preço a pagar, né? Olha. Vou soltar aqui.
preço a pagar, e o x vai ser o quê? Vai ser a distância percorrida, né? Distância percorrida, está abreviado aqui. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, se o valor a ser pago, nós podemos botar da seguinte forma aqui, ó, vai ser 10, y igual a 10 vezes x. Então, vamos supor que você percorre 1 quilômetro. Você vai pagar quanto? Deixa eu botar aqui. É lógico que você vai pagar R$10, né? R$10. E se você percorre 2 quilômetros? E assim por diante, certo? Você vai pagar 20, né? Então, você percebe que o valor a ser pago está em função da distância, né? O valor a ser pago está em função da distância. Opa! Então, o valor a ser pago está em função da distância, certo? Então, isso é bem simples, esse conceito intuitivo de função. E esses dois exemplos deixam isso bem claro. Vamos para um terceiro exemplo para fechar. Então, nós temos aqui também, ó, a área de um quadrado A, é dada em função da medida do lado L. Então, você tem um quadrado, né? Vamos supor aqui que você vai ter um quadrado. Então, vamos supor que isso aqui seja um quadrado. Isso aqui, vamos supor que seja um quadrado. Estou desenhando aqui a mão livre e às vezes não sai tão legal. Então, aqui é a área, ó, certo? A área total, certo? E aqui são os lados. Os 4 lados são iguais. Então, eu posso dizer que a área do quadrado, ó, é L vezes L, né? Então, ou seja, L ao quadrado. Então, a área está em função do lado. Então, se eu tenho um lado de 2 metros quadrados, se eu tenho um lado de 2 metros, então a área vai ser o quê? Vai ser 4. Se eu tenho um lado de 3 metros, então a área vai ser o quê? Vai ser 9. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Então, a fórmula seria mais ou menos essa daqui. Então, o lado está em função da área, a área em função do lado. Ok? Então, isso seria um cálculo bem interessante, que a gente vai refletindo sobre ele. Então, essa é a ideia intuitiva de função. Então, o conceito de função de forma intuitiva na verdade, é uma correspondência entre duas grandezas variáveis, ou seja, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Então, essa é a definição intuitiva de função, ok? Então, até